Dois Croiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Solos, que é a nova série antológica da Amazon Prime Video que estreou nessa sexta-feira, dia 25, e conta com um elenco incrível como Morgan Freeman, o Anthony Mackie e a Anne Hathaway e muitos outros, porque cada episódio tem um ator diferente, né? Afinal, estamos falando de uma antologia que, assim, gente, apesar de ter esse elenco incrível, tem alguns episódios que é um pouquinho complicado porque as questões existenciais que são retratadas nos episódios acaba pesando um pouquinho pra você, principalmente assistir de forma maratonável. E por isso nesse vídeo eu vou começar a falar inicialmente sem spoilers da série, do que eu achei de forma mais geral, e aí você vê se te apetece, se você quer, né, assistir a série, mas depois, com spoilers, eu vou falar com muitos detalhes de cada episódio, o que eu achei, mas eu também vou avisar vocês no momento do vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês, o quanto antes vocês sabem. Bom, essa série, ela tem uma temática bem interessante, porque ela é um sci-fi existencialista, vou falar assim, porque a gente tem uma tecnologia inserida em cada um dos episódios e os atores, de uma forma geral, eles fazem monólogos, então eles acabam abordando alguns assuntos existenciais sobre eles que acabam atrelando de certa forma aquela tecnologia. Não é nada parecido com Black Mirror, apesar dessa premissa similar de ser algo meio existencial e ter uma tecnologia. Na realidade, a tecnologia ela vem de formas diferentes aí ao longo dos episódios e, como eu falei, são antologias, então cada episódio é uma história fechada ali. Isso é um ponto positivo e negativo da série, porque não necessariamente você precisa assistir a série, e eu tenho certeza que algumas pessoas vão acabar escolhendo os episódios dos atores que elas mais gostam. Mas eu preciso deixar um aviso aqui pra vocês, gente. É uma série que eu achei muito pesada, principalmente pelo momento que a gente vive, aqui no Brasil ainda mais. A gente tá numa situação muito precarizada ainda, e alguns episódios têm um contexto pandêmico, e também tem um ponto positivo e negativo sobre isso. O ponto positivo é que, assim, os episódios, eles são super produções, é incrível, uma coisa linda de se ver, e a gente também pensa, olha só o que eles conseguiram fazer, a qualidade que tem essa série com pouca produção. Produção, eu falo assim, de pessoas, né, trabalhando. E como eu falei, os episódios são monólogos, então pede muito dos atores, e isso explica o porquê a gente tem atores tão conceituados aí na academia, em Hollywood, de uma forma geral. Mas eu fui uma pessoa que eu assisti os episódios consecutivos, do 1, 2, 3, 4, e eu confesso que eu não consegui assistir tudo de vez, justamente por esse contexto pesado e algumas similaridades da pandemia. E apesar de serem episódios curtos, né, a gente tem episódio de 20 minutos, o maior é o último, que tem 30 minutos, essas questões existenciais, né, foram coisas que a gente passou ao longo da pandemia em algum momento, principalmente por causa do isolamento. Que nem eu falei, a gente tem únicos atores aí, na maioria dos episódios a gente só vê um ator realmente. Então, se você é aquele tipo de pessoa que assiste uma série, um filme, meio que se relacionando com os personagens ou com os assuntos, que eu acho que talvez seja meio difícil não assistir dessa forma, principalmente obras que têm esse gênero, que têm esse jeito, né, de se aprofundar nos assuntos e te fazer refletir sobre eles, eu te recomendaria assistir aos pouquinhos os episódios, mas vale super a pena. E como eu falei, os atores, eles dão um peso muito grande aí pra série. Mas, antes de entrar agora na zona de spoilers, uma coisa que eu gostei muito dessa série é que logo no início o narrador, ele fala uma frase que vai dar o tom daquele episódio. Então prestem muita atenção na vinheta, porque ele é a resolução do episódio. Mesmo que sejam alguns episódios que tenham um final mais aberto ou coisa assim, como é o caso do episódio 6, caso você não tenha o entendimento do episódio, essa frase, ela já vai te fazer a reflexão do porquê acontecem determinadas coisas ali no episódio. Agora vamos entrar na zona de spoilers, em que eu vou falar de cada um dos episódios, o que eu senti assistindo e, na sequência, o meu top 7, qual foi o que eu mais gostei até o que eu menos gostei. O primeiro episódio é sobre a Lia, que é interpretada pela Anne Hathaway, que traz um contexto um pouquinho mais divertido, principalmente porque ela acaba conversando com a versão dela do passado e do futuro, mas também tem uma questão existencial muito forte, né? Ela é uma cientista que está tentando encontrar a viagem no tempo, ou seja, ir para o futuro para tentar achar uma cura para a mãe dela que está muito doente e está perto de morrer.
E aí a gente vê as complicações, né, dessa viagem no tempo, principalmente por causa do efeito borboleta. Para quem tá familiarizado com obras, né, de viagem no tempo, o que isso poderia causar, por exemplo, Dark, né, você não podia mudar alguma coisa ali na timeline, e isso acontece aqui também. Mas o episódio fala muito sobre dor. Tanto a dor de você ver uma pessoa que você gosta numa situação que você poderia melhorar ou que você quer ajudar de alguma forma, ou até mesmo a sua própria dor de suportar aquela situação, a ponto dela se sacrificar no final. Não só se sacrificar, como também sacrificar outras versões dela e outras versões que a gente até vê que de certa forma estavam bem, né? Porque a gente vê na versão futurística dela que ela não estava muito feliz de ter ido pro futuro, apesar dela ter a vida que sempre quis e tudo mais. Ainda assim ela tinha um sentimento de culpa muito grande, tanto que ela pede um perdão para ela mesma. Inclusive tem o contexto da frase do episódio: se você conseguisse viajar para o futuro, você conseguiria escapar do seu passado. E o passado é algo muito presente no futuro das pessoas. Tudo que é da nossa construção como pessoa vem por causa do nosso passado. Foi um episódio que eu gostei muito, adoro essa temática de viagem no tempo. E o tempo sempre tá presente, porque a gente vê que enquanto ela faz o experimento, tem a máquina ali batendo e o tempo passando até a finalização. Também gosto muito da discussão dela com a irmã, porque a gente vê que a irmã acaba ficando muito mais com a mãe. Então, ela acaba se sentindo de uma forma que ela faz mais que a irmã, vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo ela não tem consciência do que a irmã tá fazendo pela mãe. Mesmo não estando presente, ela tá ali fazendo alguma coisa para ajudar a mãe. Isso é muito interessante também, porque quando o futuro conversa com o presente, a gente vê que independente do quanto você faz para mudar as coisas ou o quanto você pula, né? No final a gente acaba não aproveitando aquele momento que a gente tinha. Então muito da culpa da Lia do futuro é justamente sobre ela não ter passado o tempo que ela poderia com a mãe e ter abandonado a mãe ali no presente. Isso é um contexto meio similar a Clique, né? Porque ele ia lá, acelerava os momentos e ele acabava deixando de aproveitar os momentos. Então a gente tem um contexto bem similar nesse sentido da temática do episódio. Gostei bastante. Agora, o segundo episódio é o Tom, que é interpretado pelo Anthony Mackie, e a gente tem o que seria tipo um robô, um clone dele, e ele rejeita aquele robô de primeiro momento, né? Porque ele fala que ele é chato, que ele é sarcástico, e são características dele, são características que existem nele. Ele até chega a ligar ali pro serviço do consumidor reclamando, e o cara, tipo, parece que dá um shade nele, né? A gente não ouve a conversa, mas dá a entender que o cara fala: ah, então você é chatão, assim mesmo e tudo mais. Isso é muito interessante, porque conforme a gente vai acompanhando esse episódio, e já adianto que foi um dos meus favoritos, ele consegue ter um aprofundamento, né? Porque o robô, o clone, eu vou falar robô, tá? Ele fala que precisa de informações mais íntimas, mais aprofundadas, para ele realmente ser uma cópia genuína dele. E conforme a gente vai acompanhando ele se abrindo e as emoções dele, a gente vê o lado bom. Então é muito interessante, porque esse episódio ele mostra justamente o que a gente vê primeiro na gente. A gente vê os nossos defeitos, a gente questiona a gente, e quando a gente chega ali no final, a gente tem uma sensação de que sim, a gente é insubstituível, né? Toda a relação da família que ele fala, e o robô chega a falar que ele vai fazer algumas pequenas coisas diferentes para quando ele fizer errado, as pessoas pensem nele originalmente, de como ele realmente é importante na vida daquelas pessoas. Então, é muito interessante, porque é um episódio que mostra que a gente tem lados bons e ruins, e como a gente tem uma facilidade de ver os nossos defeitos, as nossas coisas ruins. A gente vê até inicialmente que ele fala algumas coisas estéticas, né, do pescoço dele ali e tal, e como a gente é autodepreciativo, né, de uma forma geral. Então, foi um episódio que eu gostei muito. E no próprio episódio, né, o Tom chega a falar que ele queria entender mais sobre ele, e no final a gente tem um entendimento maior sobre, e é interessante porque a frase inicial do episódio é: se você conhecesse a você mesmo, o que você veria? Então é muito interessante esse impacto inicial que a gente tem aí. E esse episódio, para quem faz terapia, né, é muito sobre autocarinho, como você se consola, né, em determinadas situações. Então é muito bonito a gente ver isso aqui de forma visual, e, gente, Anthony Mackie tá maravilhoso, é muito interessante ver ele interpretando com ele mesmo. Foi um episódio que eu gostei muito. O episódio 3 é sobre a Peg. É um pouco intenso, que nem eu tinha falado, né, foi um episódio que me fez parar,
porque ele é um episódio que tem um monólogo incrível, a atriz tá maravilhosa, mas ele tem um quê meio suicida, né? Porque a gente vê uma personagem falando sobre como ela sempre se sentiu invisível e ela fala que se fosse pra ela ser realmente invisível, ela faria do jeito dela. E por isso, quando ela viu a propaganda na TV pra ir no espaço, ela aceitou a missão. Só que essa propaganda, eles queriam justamente idosos, né? Ela falou que achou o máximo e tudo mais, mas era uma propaganda pra, tipo, você dar fim à sua vida, né? Porque eles precisavam justamente de idosos pra ser uma missão que não tem volta. E é interessante porque na frase do episódio, eles falam sobre o quão longe você iria pra se conhecer de novo. Então, toda a passagem desse episódio é justamente ela se conhecendo de novo, ela entendendo a importância dela, de novo, tem um alto carinho, sim, de certa forma, mas o contexto, de uma forma geral, é muito pesado, principalmente porque quando ela tem um entendimento de quem ela é, não tem mais volta. Ela já foi nessa missão que não tem retorno. E a tecnologia, né, desse episódio é o fato dela ir para uma expedição ali no espaço e também a conversa que ela tem com a tecnologia, né, que poderia ser a Alexa do futuro. Pra mim foi muito pesado esse episódio, foi o episódio que eu parei. Ele é um episódio bonito, ele é um episódio muito bem interpretado, ele é um episódio realmente, assim, incrível, mas tem um contexto muito pesado que pra mim foi o meu limite, assim, de ir continuar vendo os episódios. Mas eu continuei no dia seguinte. O episódio 4 também tem um contexto pesado, mas é um contexto que se aproxima muito da nossa realidade, porque ela tá vivendo 20 anos isolada, aconteceu algo no mundo que matou muitas pessoas e criaram-se, né, essas casinhas aí em que a pessoa poderia viver para sempre no lugar dos sonhos dela. A gente vê que ela mora numa casa, né, de vidro no meio da floresta, mas depois a gente percebe que a casa ela muda, né? A tecnologia ali não eram janelas realmente, mas eram locais de que você poderia escolher, tipo aquela janela com fundo verde que nem o Barney de How I Met Your Mother tinha na casa dele. Mas é muito louco porque aqui a gente vai pro ápice, né, do isolamento. A gente sabe o quanto é custoso o isolamento, o quanto mexeu com a mente das pessoas e a gente vê uma pessoa que tá ali isolada há 20 anos e que ela não tem essa vontade de sair. Inclusive, recentemente tinha alguns estudos, né, sobre isso, sobre pessoas que estão com uma dificuldade de voltar ao convívio social, o medo de sair de casa, então criou-se um pânico e aqui a gente vê muito bem explícito, ela tendo a oportunidade de sair, ela já possivelmente estando bem para sair e ela não querendo sair de isolamento, mesmo que seja para ver as pessoas que ela amava. Então aí, de novo, é um contexto muito pesado, inserido de uma realidade que a gente ainda vive aqui no Brasil, mas o episódio ele tem uma técnica visual muito interessante, principalmente quando ela vai em momentos de pensamento ou de coisas que ela gostaria, vem um tom azulado assim da fotografia. Eu gostei muito de como as luzes são trabalhadas nesse episódio. O quinto episódio é sobre a Jenny, e aí a gente vê ela, né, com asinha de anjo, com um acessório que parece uma auréola, mas a gente não tem consciência de onde ela tá. Ela fala que tá esperando alguém e tudo mais. E ela vai falando sobre a vida dela, ela fala desde o início, ela fala de coisas muito alegres. E esse episódio, ele tem um contexto sobre maternidade muito pesado. E é aí quando a gente chega no baque, quando ela fala sobre a perda que ela teve do filho, como que ela agiu na noite e que consecutivamente levou ela ao acidente. E aí a gente tem um entendimento de que a gente estava vendo a consciência dela fazendo o upload ali, né? Porque a tecnologia é sobre pegar a consciência da pessoa. Ela era uma doadora de consciência. E aí quando a gente chega no final, a gente chega perto dos momentos finais dela, que também é a chamada pro episódio, né? Que te questiona, você gostaria de reviver os últimos momentos da sua vida? Então a gente vê uma super interpretação da atriz, né? Que ela chega ali no momento final já... Nossa, a emoção dela explodindo. Foi um episódio que eu gostei, mas também com contexto pesado e descritivo. E é um pouco complicado porque aborto espontâneo é algo que acontece com muita frequência e as pessoas falam um pouco. Então é um contexto bem triste do episódio. O sexto episódio é focado na Nera. E aí é uma situação muito interessante que a gente acompanha, porque o tempo ele não passa
de acordo com o que a gente está acostumado do tempo. Ele tá passando muito rápido, então ela tem um filho muito rápido. Tem um contexto pandêmico também, que eles falam no rádio, não lembro exatamente a frase do que eles falam, mas eles falam que há muito tempo estava acontecendo, né, esse isolamento também. Então a gente tem uma passagem de tempo diferente nesse episódio. E a gente é colocado numa situação de suspense. Cara, esse episódio ele é muito tenso, porque a gente vê que o tempo tá passando, a gente não entende muito bem o porquê, porque a nossa protagonista não tá entendendo o porquê, e ela tem um filho que é diferente, e ela chega a conseguir falar com o médico em um momento, e ele fala que ele não é confiável, que ela deveria temer o filho. Então a gente fica naquela situação de tensão em que o filho também coloca com a mãe, né, tipo, ele pedindo comida e falando pra ela fazer sim a comida naquele momento, e dela também em algum momento querendo matar o filho. Então, o filho, ele tá se protegendo porque ele tem consciência que a mãe quer matar ele em certo momento, e a mãe tem medo do filho, porque o filho tá ameaçando a mãe. Até o momento final, né, que o policial chega na casa, ela tá numa situação que ela tá com muito medo, e ela tá contando a história de como ela sempre foi uma pessoa sozinha e que ela achava que o filho iria mudar tudo isso. E aí no final ela desiste, né, de matar o filho, e a gente vê que tá numa situação mais confortável. O próprio filho não tá mais segurando a faca e tudo mais. E é muito interessante, principalmente com a frase que traz desde o início, que era: quem decide quem fica nesse mundo? Isso é um questionamento interessante até mesmo dela, né? Porque ela escolheu ter o filho ali para ela também não se sentir mais sozinha, e ela também não queria mais o filho porque ele era um perigo a ela. É meio cíclico esse tempo, de uma forma que a criança ela tem consciência do que vai acontecer ou do que poderia acontecer com ela, e também toda a questão existencial da personagem, desse sentimento de se sentir sozinha, né? Então assim, foi um episódio que eu gostei muito. Sim, é o meu favorito, mas eu vou falar do meu top porque antes temos que falar do 7º episódio, que é o episódio com o Morgan Freeman, em que a gente acompanha o Stuart, que ele não se lembra mais de quem é, e aí a gente vê como a tecnologia, uma tecnologia que te faz voltar a ter a memória. E é interessante porque a gente tem conversa muito aprofundada entre ele e o que eu acredito ser o filho, porque ele fala sobre as memórias da mãe. Então ele só tem as memórias da mãe através do Stuart. Então a gente tem nesse episódio muito presente a perda, tanto a perda de um ente quanto a perda de uma memória, e a questão existencialista, né, do episódio é justamente: quem é você se você não lembra de quem você é? Então é muito interessante, principalmente porque a gente vê que eles têm uma relação um pouco conturbada, né? Ele culpa muito o Stuart. E aí vamos ao meu top 7, que ficou o episódio da Nera, do Tom, da Lia, do Stuart, da Sasha, da Peggy e da Jenny. Veja bem, não é que eu não gostei, inclusive, desses outros episódios, é que eu senti que eles pesaram diferente pra mim. Então o meu top, ele tá muito mais com uma questão pessoal do que realmente uma questão técnica do episódio, porque eu acho que tudo tá bem impecável. Mas eu também quero levar um outro questionamento, né? Será que a gente tá apto, né, a receber essas séries hoje em dia? Porque eu sinto que a gente já tem uma overdose de tudo que aconteceu na pandemia, que nem eu falei em vários momentos do vídeo. Aqui no Brasil a gente ainda vive a pandemia, diferente de alguns outros países que já estão conseguindo retomar a vida. E eu sinto que muito no início da pandemia a gente tinha muitas obras, né, que eram questões de isolamento, questões existenciais, de personagens de fulano, como viveu durante o isolamento da pandemia. Outras obras também que acabam podendo ter um contexto similar com o que a gente vive, que a gente viu algumas aí sendo lançadas. Então a minha reflexão é muito assim, até que ponto a gente também tá receptivo para essas séries hoje em dia, né? Principalmente quando eu falo das minhas questões pessoais com o episódio, será que essas séries lançadas em outros momentos aí da vida, se fosse num futuro que aí a gente já tá mais distante do que tá acontecendo da pandemia, a gente aceitaria, receberia melhor essas séries? Quero saber de vocês aí. Enfim, de uma forma geral, uma série bem cabeçudona. Gostei muito como eles envolveram a tecnologia com as questões existenciais. Me lembrou um pouquinho também Sessão de Terapia, que é uma série recente que eu falei aqui no canal. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição. Gosto muito de como eles unificam nos episódios a crise existencial das pessoas e também com a tecnologia atrelada. E é aquilo, né? É realmente uma série para você ver com calma, para você ver um episódio, refletir sobre a vida, se aprofundar.
O sexto episódio, pra mim, ele foi magnífico, tanto em como ele é construído e toda a relação do tempo e a relação da mãe com o filho e a história, né, do episódio. Cara, foi um episódio que me pegou bastante. Não é à toa que ele é o meu favorito. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa série e qual que é o top 7 de vocês. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!